público de Alagoinhas, passando momentos de dificuldade, já não é de hoje. E muita cobrança à Câmara de Vereadores, inclusive nós aqui no programa, cobrando uma postura também da Câmara de Vereadores sobre isso. E a gente vem acompanhando a Comissão de Transportes, fazendo reuniões, audiências públicas, e nada mais justo que a gente dar a oportunidade nesse momento dos vereadores, representantes da Câmara de Vereadores, virem aqui ao programa para falar o que é que está sendo feito, o que é que está sendo debatido, o que é que está sendo apontado de solução para o nosso sistema de transporte público. Bom dia, Décio Baqueira, seja muito bem-vindo. Bom dia, Caio. Bom dia, meu amigo Luciano Reis. Essa fera Gomes aqui, presente. Mandar um abraço a Renato, na operação. Saudar todos os ouvintes, Caio, que acompanham o seu programa. Dizer da nossa alegria e satisfação de estar aqui. Eu fui quando ainda era lá em cima do... Verdade, quando era na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa. Foi a última vez, presencialmente. Já tive outra entrevista online, mas presencialmente, aqui nesse estúdio a primeira vez. Dizer da nossa alegria, estamos aqui com o vereador Juracy, que comigo compõe a Comissão de Transportes da Câmara. É uma comissão tripla. Eu sou presidente, o vereador Juracy é o relator e o vereador Codoro é o membro. O vereador Codoro, ele justificou, não pôde estar presente, ele já tinha uma viagem marcada a Salvador, agora pela manhã, não pôde estar aqui, mas iria acompanhar pelo rádio a nossa entrevista e também ele deixou que a gente também pudesse fazer essa entrevista e que ele estaria também ciente de tudo que a gente estivesse trazendo. Primeiro, Caio, dizer que transporte público ele é um desafio para qualquer cidade, seja ela de pequeno porte, seja ela de grande porte. Claro que quanto maior a cidade, maiores são os problemas enfrentados. E Alagoinhas não é diferente. Eu estive à frente da SMTT durante alguns anos, fiquei lá 5 anos mais ou menos à frente da SMTT, e a gente já tinha na época problemas no transporte, diferente dos atuais problemas, porque hoje o grande problema que o transporte enfrenta é você conseguir equacionar a relação do custo com a quantidade de passageiros. Hoje é o maior problema. Hoje, quando a gente faz reuniões com a empresa, e a gente vem fazendo, eu acho que desses 2 últimos anos, a gente praticamente se reúne toda semana, ou a cada 15 dias, ou a cada 30 dias, para tratar do assunto com a empresa, com a SMTT, com os próprios membros, com o sindicato dos trabalhadores. A gente sempre vem se reunindo, até porque é muito dinâmico essa questão do transporte. Eu vou dar um exemplo claro. Agora mesmo parece que hoje aumentou o diesel. É um fator extremamente importante e que impacta na tarifação. Impacta para você buscar uma tarifa técnica, que seria uma tarifa mais justa, para você estar efetivamente pagando o transporte. Mas, ao mesmo tempo, Caio, a gente também precisa entender que há um problema grande da população, principalmente pela baixa na renda, pela dificuldade de emprego. Isso a gente precisa entender, que a população ela vem perdendo a sua capacidade financeira. E isso, na verdade, ela precisa... E aí os municípios que vêm fazendo transporte de qualidade, Luciano, eles, ao longo dos tempos, eles vêm fazendo uma questão chamada subsídio. Que o que é o subsídio? Nada mais é do que o município, que é o detentor do sistema de transporte. Algumas pessoas acham, porque é empresa... Mas o detentor do sistema de transporte é o município. É ele que faz a concessão, é ele que outorga a empresa a poder estar ali em nome do poder público fazendo aquele serviço de transporte. Então, o município, que é o detentor, ele precisa, na verdade, entrar nessa relação, que há uma relação de consumo entre o usuário e o sistema, e ele passa a integrar essa composição de tarifa com o subsídio, para que essa tarifa ela não vá onerar muito o passageiro, o usuário. E assim nós conseguimos no ano passado, fizemos várias reuniões, houve emenda, na verdade, lá na Câmara, uma emenda coletiva, não foi de vereador A, claro que foi por indicação da comissão, a comissão que vinha estudando a possibilidade
de ter esse subsídio, até porque teríamos hoje um cenário, Caio, tivemos agora um aumento de 20 centavos, que foi até menor do que a inflação, não é? Mas se não tivesse o subsídio, hoje teríamos um cenário muito pior, não é? Nessa tarifação, até porque por diversas vezes a empresa hoje que está a ATP, ela já cogitou em fazer a rescisão do contrato porque não estava conseguindo nem manter as contas diante da tarifa que ali estava sendo praticada. Baqueiro, sobre essa situação do sistema, eu queria primeiro tratar sobre essa questão realmente do sistema, né? Você fala aí em crise, aí um desnível entre custo e arrecadação, né? Muitos vereadores, principalmente da oposição, têm reclamado da falta de disponibilização de informações, tanto da SMTT quanto da empresa, com relação ao real rombo no sistema. Vocês da comissão têm tido acesso a essas informações? Você tem apurado o número, né, que seria aí de desnível contratual, de desequilíbrio contratual? Qual o nível desse desequilíbrio? Caio, tanto temos acesso quanto disponibilizamos a qualquer, não é vereador não, a qualquer, inclusive do povo, até porque na reunião que há do Conselho de Transportes, né, até, eu sempre digo, há até uma lacuna, porque não tem uma cadeira da comissão, mas a gente, como vereador, pode participar, né, das reuniões e acompanhar. Inclusive a última eu não pude, mas o vereador Juraci esteve presente na reunião da comissão. Lá, inclusive, é disponibilizado para todos os integrantes e participantes a planilha com o custo do fato gerador, custo variável, custo flexível, valor que é pago a trabalhadores, enfim. Na verdade, Caio, eu discordo, não é, que algum vereador ele vem dizer que não há publicidade, porque há, não é? A planilha, inclusive, nós fizemos a última reunião, a última audiência pública que fizemos lá na Câmara, nós, não é, da comissão contratamos, ou seja, trouxemos, na verdade, do bolso, não é, César, não é, que é um especialista, inclusive foi quem fez o estudo de viabilidade da licitação de Alagoinhas. Como ele não tem, a SMTT desfez o contrato com ele, não é, eu acho que não teve mais, não sei se foi disponibilidade financeira ou o contrato que realmente, não é, findou, mas nós trouxemos ele, não é, a custo próprio, pedimos que ele fizesse a apresentação em nome da Comissão de Transportes e ele, muito bem claro, inclusive ele entrou em contato com a empresa forneceu toda a documentação, não é, do sistema, inclusive a documentação que também tem na SMTT, até porque hoje com o sistema integrado de bilhetagem, ele é online, Caio. Se você chegar agora na SMTT, você acessa o sistema de bilhetagem e você vê, poxa, agora tá pagando 100 usuários, 20 na linha do Barreiro. Então, ele é um sistema online e é em tempo real. Então, eu discordo, não é, que algum parlamentar tenha tido dificuldade. Posso até concordar que eles não concordem com os números. Não, eu falo isso, Baqueiro, porque publicamente, por exemplo, a vereadora Luma Menezes produziu um vídeo nas redes sociais dizendo, em mãos um papel, dizendo que estava notificando a SMTT para que fornecesse os dados relativos ao transporte público, porque ela não teria acesso a esses números. Então o que você está falando aí é que ela está mentindo, né? Porque a própria comissão entregou aos parlamentares, né, toda a relação de custo e de receita da empresa, que é oferível, inclusive, na SMTT, né, num painel eletrônico em tempo real. Caio, eu, inclusive, eu não vou entrar no mérito do que a vereadora fez, até porque eu sempre digo, legislar ele é muito individual, não é? Eu não posso dizer o que o colega, se é certo ou se é errado, mas inclusive nós não temos nenhum requerimento nem ofício de nenhum colega parlamentar na comissão sequer pedindo um documento. Então, é até estranho se existe uma comissão de transporte na Câmara, não é, que é quem, vamos dizer assim, quem é que está mais próximo dessa relação do sistema de, né, então, se você não tem na própria comissão nenhum tipo de solicitação, aí realmente fica até inviável você querer dizer que não há acesso, que não tem informação, que é documentação. Então eu desconheço, Caio, qualquer informação nesse sentido que algum colega parlamentar não tem acesso às planilhas, inclusive com fatos geradores, e que inclusive, se quiserem, até hoje nós temos disponível lá para qualquer um pegar. Então não tem qualquer tipo de dificuldade. Agora sim, claro
que cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua maneira, inclusive até de tabular dados, né? Isso aí a gente sabe, você é advogado também, né? O entendimento ele é individual, né? Então possa ser que eles entendam que aquilo ali não reflete a realidade. Agora, Caio, e eu sempre faço questão, o vereador Juracy também, quando a gente faz audiência de transporte, eu sempre digo, olha, as bandeiras partidárias, vamos deixá-la fora. Até porque aqui a gente está tratando de um assunto extremamente importante, polêmico, que impacta a vida não só nossa, até porque aqui vereador nenhum pega ônibus, né? Todos nós temos carros locados pela Câmara, mas impacta a vida das pessoas que nos colocaram aqui, são parentes nossos, funcionários, são pessoas que utilizam dia a dia. E aí, Caio, eu também tenho dentro desse sistema algumas situações que a gente poderia ter vamos dizer assim, um engajamento melhor de alguns setores da sociedade. E aí eu não posso deixar de falar, até porque eu vejo algumas cobranças. Eu vou bem claro, o Sindicato dos Comerciários, né, não compra não fez acordo coletivo de trabalho e não se compra Vale Transporte no sistema. Então pense aí, hoje o nosso maior empregador de Alagoinhas não é prefeitura, não é fábrica, não é rádio, é o comércio. São 5 mil trabalhadores. São 5 mil trabalhadores. Então assim, quando você tem um comércio com acordo coletivo de trabalho e que não há a compra de Vale Transporte, você está perdendo aí, no mínimo, 5 mil trabalhadores, vezes, vamos botar aí, a cada 26 dias de trabalho, com 2 ou 4 passagens. Então, Caio, seria, na verdade, um aporte extremamente importante. Mas o comércio não faz, né, esse apoio. A prefeitura teve dificuldades também, tentou fazer isso. Exatamente. A prefeitura, né, num primeiro momento, né, o governo entendeu, inclusive por relatórios também da comissão, né, que era importante que ingresse usuários no sistema de transporte, não é? Mas não é, houve esse entrave, houve essa batalha, vamos dizer assim, não é, com o sindicato, que inclusive ainda nem está resolvido, viu, Caio? Até porque assim, houve o recuo, mas ainda está esperando a resposta de alguns questionamentos, tanto a Receita quanto o Tribunal, quanto a questão do pagamento em espécie, que é feito pelo município, até porque há uma tributação disso. Não é? Deixa de ser indenização, enfim, há uma discussão sobre isso, né? Há uma discussão jurídica. Eu já falei, inclusive, isso no programa, já expliquei isso aqui no programa. Pronto. Eu acho que a Receita Federal não vai abrir mão de dinheiro, o pessoal está tributando o combustível quanto mais. Eu também entendo por aí, mas é uma questão que está se debatendo, Caio. Então, assim, isso tudo, na verdade, há uma influência muito grande, porque só para você ter noção, Caio, quando eu estava superintendente da SMTT, nós tínhamos, na primeira medição oficial, porque quando a gente não tinha bilhetagem, na verdade, havia uma expectativa de passageiros, né? Eu chegava, na época eram 3 empresas, né? A gente fazia reunião com as empresas e pedia que elas apresentassem a planilha. Até porque a grande maioria das empresas não pagava ISS, enfim, né? Havia uma grande dificuldade, né? Na época até das empresas em fazer o seu cumprimento de obrigações, né? Mas eles apresentavam essa planilha de passageiros e a gente tinha, em média mensal, 1 milhão de passageios. Para o povo entender, não é 1 milhão de pessoas, Isso, então 1 milhão de passagens. Então a pessoa podia andar 4 vezes por dia, para as pessoas entenderem essa... E hoje, Caio, a média mensal é 200 mil passagens. Então a gente caiu muito. Então a gente tem hoje, em média, de 20% do que se tinha, não é, há 10 anos atrás. Então esse é um dos grandes problemas. A própria licitação, inclusive, é alvo de várias ações judiciais também da empresa ATP, que quando eles contrataram entregando 600 mil passagens mensal. Está se efetivando 200. Então, praticamente todo ano aí há um passivo grande dentro desse contrato. Inclusive, agora o próprio subsídio ele vem para recompor, não é, essa perda do contrato, não é, tá sendo produzido. Foi feita uma estimativa do desequilíbrio contratual? Quanto é que o sistema precisaria de subsídio para realmente cumprir o que está ali no contrato? 1 milhão, 1 milhão e 200 mil? Pronto. Hoje, Caio, o subsídio ele está dando em torno de 400 a 500 mil mensal. Né? A contrapartida municipal está sendo isso, que dá em torno hoje de 100 mil passagens, né? A 4,10, 100, 110, 120 mil.
A previsão para que você alcance a tarifa técnica, que a tarifa técnica daria hoje R$ 6,50, seria o município aportar em torno de 800 a 900 mil mensal. Para você ter uma tarifa técnica e para você cobrir todos os gastos. Aí a tarifa técnica seria para, na relação contratual, bem, eu já vou entrar em outro assunto que é importante, né? Frota, ano de frota. Para nessa relação contratual, você cumprir ipsilito o que está ali no contrato. No máximo 10 anos de uso dos carros. Ônibus com ar-condicionado. Ônibus com ar-condicionado, todos os ônibus com 3 portas, com elevador funcionando. Então, isso seria também um dos condicionantes para que o município, né, agora, com o próprio subsídio que o município está dando, o município, inclusive, já notificou a empresa está apresentando frota nova, né, criou 2 linhas novas agora também, que foi, né, uma solicitação da comissão e o município também fez essa solicitação à empresa, né, a empresa está apresentando ônibus novos, porque a partir do momento que o município está passando também a integrar essa composição de preço com subsídio, o município já passa a ter, Luciano, não é nem força, já passa a ter condições de cobrar mais. De estar cobrando mais, dizendo assim, olha, eu estou entrando, não está ainda na tarifa que deveria ser para o sistema, mas agora eu preciso que a gente tenha também uma modificação na frota que está, que é uma frota, né, de 15, 18 anos, até 20 anos tem ônibus rodando aí, e a empresa já tem inclusive prazos para a entrega desses ônibus. Até o meio do ano já vai ter um lote de novos carros. Então eu acho que fácil não é, Caio. Se fosse fácil, seria um problema facilmente resolvido, mas diante dos desafios que o município enfrenta com o transporte, e que inclusive, Caio, até com avaliações internas hoje do município, o pior problema do município hoje é o transporte público. Ele, Caio, está acima da saúde. Então, por aí você tira a dificuldade de se fazer transporte. E aí eu nem preciso ir longe. Cidades próximas nossas aqui, Feira de Santana. Feira de Santana, ela vem há anos com problema no transporte, né? Lá ficou 1 ano sem ter transporte público, quando houve a saída, a entrada daquela, né, de Rosa, enfim, né? Itabuna, né? Itabuna também ficou agora quase 2 anos sem ter transporte público. A Massari também está com o mesmo problema. Então, eu acho que o primeiro desafio do município, Gomes, é não deixar de ter o transporte público. Esse é o grande desafio hoje do município, não deixar. Depois, a gente conseguir que o município entre com subsídio para não onerar a população, e aí vem agora a melhoria da frota, melhoria dos horários, cumprimento dos horários, inclusive agora uma situação importante, cobrança nossa, que a empresa publicize todos os horários, todas as linhas. Uma coisa simples, na verdade. Nós recebemos, inclusive, o quadro de horário das 2 novas linhas. Mas já tem de todas também, cara. Eles já publicizaram, a solicitação. Já publicizaram. Extremamente importante. Quer dizer, eu moro na Santa Terezinha. Eu preciso saber o horário que a minha linha sai. Poxa, eu preciso me organizar para meu trabalho, para não chegar atrasando no meu trabalho, Gomes. Ou para meu filho que vai para a escola, que pega e paga meia para aquele transporte. A gente precisa ter esse acesso à população, dos horários, até para que a população se organize dentro, né, daquela realidade que hoje existe no município. Bacana, pelo que você apresenta aqui, eu, de certa forma, como observador do que acontece na Câmara de Vereadores, a impressão que eu tenho é que vocês estão sendo desprestigiados até. Eu não digo pela base, porque você tem até uma relação, mas pela oposição. Porque, por exemplo, você fala aí do César, que inclusive foi contratado pela comissão para fazer uma apresentação sobre o sistema, ou seja, não foi contratado pela SMPP, não. Foi a Câmara que contratou, a comissão contratou. E o vereador, o Todininha, publicamente falou isso, inclusive na audiência, que discorda totalmente dos números apresentados por um técnico do sistema. Então, assim, por achismo, eu falo por achismo porque ele não tem nenhum elemento técnico contrapondo um estudo técnico de alguém que é da área. Então eu fico sem entender, por exemplo, como é que você consegue fazer um planejamento, vocês aí que tem aí reuniões, como você mesmo falou, quase que semanalmente, com sindicatos rodoviários, com prefeitura, com empresa, e vocês chegam na Câmara para tentar discutir, buscar um consenso, para até ajudar a cidade e o governo numa solução mesmo para o problema, e chega lá e tem esses tipos de embates assim, que realmente deixam a gente em dúvida na seriedade, né, do parlamentar. Porque nós somos, inclusive, advogados, o Baqueiro,
E a gente sabe do trabalho que se tem, até para você fazer um parecer na nossa muito área. Grande. Muito grande. Pô, a gente perde noites. E aí, pô, chega lá, a gente vai fazer uma explanação, Gomes. E aí vem alguém que não tem a mistério, né, uma intimidade com a área, negando suas informações. Então eu acho isso muito absurdo. Eu queria saber como é que vocês dialogam dentro da Câmara para tentar buscar o apoio de um consenso na casa para um problema que não é do governo Joaquim Neto. É uma questão de cidade. Paulo César sofreu com isso, José menor, mas também sofreu, tentou licitar, não conseguiu. Os próximos que vierem também, se não for resolvido, vão sofrer também. Quer saber como é esse entendimento lá dentro? A Comissão de Transporte está sendo desprestigiada, é isso? Não, Caio, na verdade eu não iria nem por esse lado, até porque assim, como eu lhe falei, eu entendo até algumas atuações, né, parlamentares, e eu sempre digo, vereador não pode, a gente faz até uma brincadeirazinha, a gente não pode estar cesseando o trabalho de colegas, né? A gente entende isso, né? Discordo, como já lhe falei, discordo de algumas posições, até porque, ainda mais quando a gente fala de transporte, Caio, porque transporte é uma área muito técnica. E aí, né, eu acho que eu tenho a liberdade até de citar o nome do colega Tó, você citou aí. Eu lembro que lá atrás, nas audiências para licitação, né, e aí vocês acompanharam, foram feitas 3 audiências antes da licitação, foram feitas as audiências públicas dos bairros, né, colhendo informações, né? Isso em 2019. 2019. Tudo aquilo que, inclusive, a lei prevê, não é, que faça todo o estudo de viabilidade, não é, a oitiva da população, não é, foi cumprido todo aquele requisito. E olha que, à época, eu estava oposição. Na época, eu estava oposição. Mas acompanhei de perto, já era da comissão, já era o presidente da comissão, acompanhava, ia junto, não é, fazendo esse trabalho, até porque a oposição não é a cidade, não é a gestão, naquele momento a gestão, não é? Então, mas a gente já acompanhava. E eu lembro que em alguma das audiências na Câmara, não é, eu sempre fui contra que a Alagoinhas tivesse mais de um lote, porque entendia que quando você fizer essa abertura de 2, 3 lotes, Caio, a gente ia ocorrer com o mesmo problema que a gente tinha no passado. 3 empresas que não se harmonizavam em si, né? Inclusive brigavam por linhas, tinha problema. Quantas vezes já se estapearam motorista e cobrador aqui na mesma linha, porque um queria sair na frente do outro, né? Problemas sérios, graves que a gente tinha na época. A gente não conseguia, nesse cenário, que as empresas até se consorciassem para comprar insumos junto. Uma coisa é você comprar 100 pneus, outra coisa é você comprar 300, 500, você tem um custo menor, enfim. A própria cidade de Salvador, com o tamanho que tem, não conseguiu abraçar. Teve que fazer 3 consórcios, 3 bacias para poder abarcar. Pronto. Né? E que hoje são 2, né? Que uma foi extinta, né? Exato. Hoje só tem 2, né? Tem 2, exatamente. E na época do estudo, Caio, eu era contra que o município lançasse 2 lotes. E o colega Todininha fez uma discussão que queria que fosse 2 ou 3. Né? E eu tecnicamente tentando demonstrar na audiência, né, do prejuízo que seria, inclusive a gente não iria conseguir naquele momento atrair empresas de fora. Porque, Luciano, é simples a conta, não é? Se eu abro 3 lotes, não é, e cada lote com 27 ônibus, se eu não me engano, 25, 22, a depender do lote, não é? Como é que uma empresa de grande porte vem para Alagoinhas para montar uma garagem, Gomes, com 20 ônibus? Não vem, Caio. Tem viabilidade. Não é? O custo não compensa, não é? E a gente já tinha empresa local que também iria participar, iria brigar pelos lotes. Não, e você foi da SMTT, você tem conhecimento que tinha linhas que sempre deram prejuízo. Algumas, né, linhas financiavam outras. Pronto, o sistema ele é assim, algumas linhas financiam outras. Isso aí é fato, né? Nem todas as linhas que estão no sistema ali geram lucro. Então, se metade gera lucro, aquela outra metade ela vai subsidiar, vamos dizer assim, vai cobrir o prejuízo que outras linhas têm, né? Então, assim, teve esse problema, né? E aí, mas mesmo assim, na briga, o município entendeu que abrisse 2 lotes, né? E aí, a gente viu o problema que teve com esses 2 lotes, né? E hoje, na verdade, a gente só está conseguindo ver uma melhora, não é, gradativa, pequena, mas uma melhora, porque está uma única empresa fazendo com que ela consiga integrar linhas, né? Antigamente, a gente tinha, Caio, em 1 hora, em torno de 20 ônibus subindo para a rodoviária.
Um atrás do outro. Um atrás do outro, Caio. Eu lembro disso. Quer dizer, você trazendo problemas para o trânsito, você, né, problema para o meio ambiente, enfim, vários problemas, e que com uma única empresa você conseguiu hoje 5 ônibus fazer o corredor, chamado Corredor Ayrton Senna. Você chegou no terminal, a cada 10, 15 minutos tem um ônibus para rodoviária. Verdade. Então, assim, isso eu acho que é uma linha que não tem problema rodoviário. Não tem problema, não existe. Mas conseguiu fazer hoje porque só tem uma empresa rodando. Quando eram duas que tentou fazer, inclusive o município chegou até a época a publicizar o corredor, a integração. Não sei se vocês lembram. Publicou a integração, com 30 dias cancelou. Porque não tinha harmonia entre as empresas, né? Que seria até uma coisa fácil de resolver, se são 6, 3 de cada, mas não tinha essa harmonia. Então, hoje se conseguiu, não é? Hoje já se sabe que a Lagoinha só comporta um lote, não tem como ter mais de um lote, e é essa a luta e a briga diária para que o sistema, ele primeiro exista, continue a existir, que funcione, que a gente consiga que o município, né, integrando agora com subsídio, ele passe a recompor, né, essa frota, que está uma frota antiga, uma frota que não traz segurança à população, né, que os horários sejam cumpridos, que publicize tabela de horário. Já tem agora também o estudo e a possibilidade do aplicativo, só está finalizando, inclusive a própria CMTT que está fazendo isso, não é, que é a marcação por GPS, para jogar em um sistema, vocês sabem em tempo real aonde o ônibus está. No sistema da CMTT a gente já vê. Se você chegar lá no Alcard, ou você chegar na SMTT, você vê em tempo real onde o ônibus está. Exemplo, se eu estiver no ponto de Alagoinhas Velhas ali, eu já sei que onde é que está meu ônibus, pronto, o trajeto, exato, a previsão de chegada. Isso está mapeando, né? É um trabalho um tanto quanto manual, porque o funcionário, ele vai, vamos por linha do Barreiro. São quantos pontos? São 20 pontos. Ele precisa marcar GPS em cada ponto daquele, não é, alimentar no sistema para que o ônibus, quando passar por aquele local, ele informar em tempo real onde ele está. Então, isso vai melhorar muito. Vai melhorar muito. É uma das grandes reclamações da população, essa demora, né? Você chegar no ponto, não sabe a incerteza, né? Se aquele ônibus teve um problema, ou se teve um acidente que o ônibus ficou. Enfim, várias situações podem ocorrer. A gente está falando de trânsito, né? Que ele é muito mutável. Então, mas eu acredito, Caio, que a gente vai conseguir, não é, diante de todo esse cenário aí, uma melhora. Claro que não existe sistema de transporte brilhante, não é? Eu, quando estava na SMTT, eu tive a oportunidade de conhecer alguns sistemas, como lá em Curitiba, que para mim é o melhor, é o sistema modelo, não é, do Brasil. Não é? Curitiba você tem, não é, você chega num ponto daquele, não é? Você olhou lá, tem lá linha, qual é a linha que passa nesse ponto aqui? Linha tal, vai de tal lugar. Você tem um aplicativo que você vê em quantos minutos o ônibus vai chegar no seu ponto. Então, para mim, Curitiba é modelo. Agora, Curitiba, ele é subsidiado 100% praticamente pelo poder municipal. Lá o usuário paga uma tarifa bem pequena, não é? Então, mas é como eu digo, quem quer ter um sistema de transporte bom, né, o município precisa entender que o sistema, ele é do município, ele não é de empresa A, de empresa B, de empresa C. O sistema é público, é o município que tem competência para isso, é o município que legisla em matéria de trânsito, a própria Constituição já deixa claro nisso. Então, eu espero que diante dos próximos dias aí, a gente consiga, não é, ter essa mudança de frota, não é, essa melhora dos horários, essa publicização de todos os horários das linhas, para que a gente melhore o sistema de Alagoinhas. Mas apesar da melhora, ainda há um desnível um pouco acentuado, muito, né, do desequilíbrio contratual, que poderia ser sofrido, ou o sindicato não gosta que eu fale isso, mas com 600 mil a gente pagava esse desequilíbrio contratual. A gente passaria a exigir da empresa o cumprimento integral do contrato. É isso que o sindicato tem que entender. Que nesse momento aquela greve foi uma greve nociva para a cidade de Alagoinhas. Isso daí eu falo. Eu não tenho nada contra a Sandra Margarete, o Enio, Estevam, inclusive tenho um profundo respeito aos dois. Mas a verdade é que nesse momento os interesses de Alagoinhas ficaram em segundo plano para os interesses de uma categoria. Perfeito. Né? Então a gente está sofrendo aí, os mais pobres, principalmente, que utilizam o transporte público, por falta de um financiamento. Mesma coisa sindicatos comerciários, né, que tem que contribuir também. Aliás, o Roberto Andrade está aqui, inclusive, comentando sobre isso, ele dizendo que o Vale Transporte tem previsão na convenção coletiva, só que é facultativo, né, devido às horas necessidades do empregado. Então o sindicato do comércio, o sindicato patronal, também tem responsabilidade nisso aí, o senhor Benedito Vieira.
dessa situação. Então você vê que é uma confluência de interesses nisso aí, Baqueiro. Inclusive tivemos, até numa das audiências, a gente conversou com o Benedito e ele, né, inclusive ele que me mostrou, Baqueiro, inclusive está na convenção, a gente tem essa faculdade, e se há uma faculdade, aí ele até me disse, é igual a ponto facultativo, Baqueiro. Né? Ponto facultativo, alguém veio trabalhar, ele até, né, foi bem claro nisso. Mas, Baqueiro, eu fico satisfeito e feliz que a comissão de transporte, pelo visto, está muito bem robustecida de informações. Tem uma união entre os membros, né, e um compromisso muito grande com essa situação do transporte público. Eu espero que isso dê resultado e que Alagoinhas possa ter um transporte público de qualidade finalmente, depois da licitação, com esses avanços aí, com esse aplicativo, que seja o mais rápido possível, né, e os outros avanços no sistema. Parabéns pelo trabalho seu, do Juraci, na comissão de transporte. E o Codoro também, que não pôde estar presente, mas que também faz parte participa, exatamente. Caio, me permita fazer uma observação. Eu achei interessante essa exposição sua. Hoje é dia de São Simplício para os católicos, e a simplicidade, como você colocou as informações aqui, nos dá uma compreensão muito clara a respeito do sistema. Então, é importante que essa comissão, Juraci Baqueiro, possa publicizar as informações, porque nós não temos procuração para defender A ou B. Temos aqui uma responsabilidade com o município como todo, com o povo. Por conta disso, no dia que alguém disser alguma inverdade, nós tranquilamente, independente da questão ideológica, vamos dizer, não é bem por aí, porque nós temos as informações. Então, se nós não tivermos, aí eu falaria com você que seria importante a divulgação dessas informações. Sim. Não sei a metodologia, a forma operacional, principalmente para a imprensa, que a imprensa tem um papel fundamental de apaziguar, de trazer a informação correta àqueles que têm compromisso com a informação. Então esse é o apelo que eu lhe faço, e parabenizo pela exposição. A comissão, na visão que eu tive aqui dessa sua exposição, está no caminho certo. Continue assim, porque é assim que se deve fazer o trabalho, porque quando nós criticamos porque queremos, né, queremos ver todas as comissões trabalhando e prestando contas para que nós possamos ser a caixa de ressonância dessas informações, Baqueiro. Parabéns pelo trabalho da comissão, e continuem assim. Quando houver problema, não se furtem de imediato trazer para a imprensa, para que ela possa fazer essa divulgação, já que vocês sabem muito bem que não terão como alcançar a sociedade como todo, individualmente, fechados na própria comissão. Eu que agradeço, Gomes. Vou trazer sua sugestão, vou sentar com os membros para ver de que maneira a gente pode também publicizar, seja sei lá, no Foda, alguma ferramenta para isso. As emissoras também de rádio da cidade, né? Com certeza, né? Fazer algum trabalho nesse sentido, né? Dizer que a gente está lá sempre à disposição, né? Como eu disse, as comissões temáticas da Câmara, né, elas fazem um trabalho que tem previsão do seu regimento, né, mas são trabalhos que causam realmente, trazem vamos dizer assim, desprende um tempo muito grande, Gomes. Não é fácil, né? Ainda mais a gente que, eu sempre digo, a gente que tem uma outra atividade, você parar para, né, estudar, né? E eu sempre digo, transporte, ele é muito complexo, né? Você precisa trazer norma, você precisa, né, buscar a fundo, né, aquilo que está ali disposto, né, de que maneira pode ser feito. Eu vou trazer um exemplo, Caio. Agora mesmo, no final do ano, quando a gente estava elaborando, né, a minuta da emenda coletiva do subsídio, né, a gente teve que buscar elementos, né, jurídicos que pudessem fundamentar, né, tinha que ter o programa e o elemento disposto no orçamento, né, e aí isso aí a gente encontrou até um elemento que a gente já tinha colocado há 2 anos atrás, né, não existia cá no nosso município nem a possibilidade do município fazer esse aporte, né? A gente conseguiu colocar 2 anos atrás, foi uma construção que a gente vinha fazendo para agora poder, diante do orçamento, né, colocar o recurso para que o município ele passe a integrar, né, como base, né, ali na tabela de cálculo, o valor a ser integrado para a tarifa, a gente não ter aqui uma tarifa muito alta e que impacte diretamente. Eu sempre digo, para quem ganha salário mínimo, para pagar R$4, há um impacto grande. Não tem para onde a gente correr. Há um impacto grande. Ainda mais quem tem 2, 3, 4 pessoas na mesma família, então
não é? A gente estuda, inclusive, Caio, possibilidades, não é, do município também criar tarifas sociais de transporte, não é? Pessoas que estão em busca de emprego, não é? Poxa, eu estou desempregado, não é? Que a SEMAS, e aí a gente está estudando, não é, para ver se a gente consegue colocar na SEMAS essa possibilidade da pessoa ter um aporte ali de, nem que seja 10 passagens no mês, para que ele vá buscar um emprego, porque uma coisa é a gente ver a realidade pessoal, outra coisa é você ver a realidade de quem mais precisa. Eu já vi várias situações, cara, da pessoa chegar, ligar, vereador, tô com esse problema e tal. Eu fiz, olha, você pode vir aqui na Câmara? Eu não tenho dinheiro para pagar passagem não, vereador. Então, essa é a realidade de uma sociedade que tem dificuldade financeira. E aí, não, tudo bem, eu vou... hoje o Pix facilitou, não é? Claro. Não, eu vou mandar o Pix aí e você pega o transporte e venha. Dificuldade dela aí eu digo, até um vereador ou até um órgão, uma secretaria do município de fazer uma explanação, um pedido, levar ali uma dificuldade da comunidade. Então essa é a realidade da população, Caio, a dificuldade inclusive de ter R$4 para pagar uma tarifa de transporte e ir até o seu destino. Verdade. Bom, Baqueiro, muito obrigado pela sua presença. Juraci também, obrigado não só pela presença sua. Só dar bom dia, Caio, bom dia, Gomes, bom dia, Luciano, bom dia, Renato. Satisfação muito grande estar aqui hoje acompanhado do nosso amigo aqui, colega vereador Baqueiro. E parabenizar Baqueiro, né? Validar tudo que ele falou aí. A gente tem se juntado, se unido bastante para tratar desse problema que é muito sério aqui na cidade. É muito complexo o transporte coletivo. Eu que já fui rodoviário, sei de perto como é que funciona o sistema. A época em que eu era rodoviário, a gente não tinha esse problema, né? Porque também não tinha esses modais que temos hoje, né? Novos modais de transporte. Os bairros hoje também são independentes. Muita gente não precisa vir até o comércio, porque já tem como usar os próprios mercados, clínicas, açougue, etc., nos seus bairros. Então, mudou, né? justamente. Então, uma Santa Terezinha da vida, um Petrolar da vida, Barreira, etc., não precisa mais o morador vir até o comércio. Tem padaria, tem supermercado, então isso aí também impacta no transporte, né? E também o custo do combustível, os insumos, tudo isso, o aumento de salário e a tarifa. A gente viu um período na época do ex-prefeito que a tarifa demandou um tempo para ser reajustada, ser majorada. Isso aí impactou também na receita das empresas. Na então, crise, né, do transporte. Justamente. Então, assim, é um problema muito sério, não é um problema especificamente de Alagoinhas, é um problema a nível de Brasil, né? O Baqueiro citou aí um exemplo de Curitiba, mas isso aí é um caso dentro de vários estados que a gente vê que tem esse problema do transporte. Como ele citou aí, Itabuna passou mais de um ano sem transporte público, Feira de Santana também teve esse problema, Camaçari, até onde eu sei, está em crise, o transporte está sendo feito através de vans, né? E a gente sabe que as vans, ela não cumpre rigorosamente os horários. E uma van só sai... As gratuidades e a van só sai, só desloca, se tiver completa. O ônibus, o transporte público, se o ônibus estiver no horário, no ponto, e tiver de partir, não tiver um passageiro, parte sem passageiro. Entende? Já o transporte que esteja fazendo tipo a van, ela não iria sair, não ia... se deslocar sem passageiro. O transporte público, sim, vai se deslocar. Então a gente tem que ponderar isso, porque muita gente fala, o transporte está ruim, a gente reconhece, entende que está ruim. A gente tem buscado, a Comissão de Transporte e o governo também tem dado sua contribuição para poder a gente melhorar, e está melhorando, assim, muito lentamente, mas está melhorando. Nós tínhamos 2 linhas que estavam desativadas. Hoje, a partir de segunda-feira passada, essas linhas já estão funcionando. É o Cruzeiro dos Montes e o NEB, que a reitora e Ieda da Inocop nos provocou para uma reunião. Nós
participando das reuniões, cobramos muito de Tiago essas 2 linhas que estavam criando um impacto muito grande com os estudantes da UNEB, principalmente com os estudantes da UNEB. E o Cruzeiro dos Montes da Unib. E o Cruzeiro dos Montes da Unib também. Então, assim, nós sentamos, conversamos com o Tiago, mesmo com as dificuldades, mesmo essa dificuldade, ele conseguiu atender nosso pedido e a gente está aí apresentando, entregando essas 2 novas linhas que estavam paradas, agora estão funcionando plenamente. E a gente espera que continue, né, Caio, doutora Alicia Silva, parabenizando, né, o Anderson Baqueiro, presidente da Comissão de Transportes da Câmara, e o Juraci Nascimento, né? O Pedro da Avenida Ertocina mandou uma mensagem fazendo um resumo completo. Ele disse que está super satisfeito com a atuação da Comissão de Transportes e disse que é o que o povo quer, Caio. Melhoria na qualidade do transporte coletivo de Alagoas. Com certeza. 7h56, obrigado, Baqueiro, obrigado, Juraci, pela presença de vocês aqui. Obrigado a todo. Estamos à disposição. Precisando, estamos à disposição. Valeu, Baqueiro. Conversamos aqui com a Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Alagoinhas, presidente da comissão, Anderson Baqueiro, e também o relator da comissão, o Juraci. Renato, vamos para um rápido intervalo comercial. Já a gente